Logo nos primeiros dias em cartaz, a Odisseia já tinha batido a marca de 264 milhões de dólares na bilheteria mundial. E até a data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, o filme já bateu a marca de 300 milhões. Mas desde que o primeiro trailer foi lançado, o mega filme de Nolan se tornou um dos mais esperados do ano. E eu não sei você, mas eu tava contando os dias para esse lançamento e eu saí maravilhada do cinema, tamanho espetáculo. E como nos últimos dias a internet tá povoada de conteúdo sobre esse filme, eu decidi fazer um pouquinho diferente. Eu vou trazer para você curiosidades que eu encontrei por aí assistindo algumas entrevistas do Nolan e do elenco durante a divulgação desse filme. Mas o resumão você já bem sabe, né? Essa adaptação de uma série de poemas atribuídos a Homero conta a história de Ulisses, também conhecido como Odisseu, que passa 20 anos fora de casa, poucos em combate e muitos tentando voltar para casa. Durante a sua odisseia, o protagonista e sua tripulação passaram por diversos desafios conhecidos na mitologia grega, enquanto sua terra natal está lá dominada de pretendentes que querem tomar o seu trono. E para falar de Nolan e Odisseia, a gente precisa começar esse papo com o assunto principal, a tecnologia IMAX. Nolan pegou gosto pela tecnologia IMAX desde seu trabalho em Batman, O Cavaleiro das Trevas, em 2008. Para quem ainda não sabe, essa é a tecnologia que entrega a melhor qualidade de imagem e som conhecida no cinema. E se tratando de Odisseia, uma cópia física completa do rolo IMAX de 70mm do filme tem cerca de 640 quilômetros, uma distância entre a cidade de São Paulo e Blumenau, em Santa Catarina. Já o seu peso soma 384 quilos e por conta disso, cada chassi da câmera suporta apenas cerca de 3 minutos de gravação contínua. O Nolan conta que durante as filmagens de Batman, sua equipe demorava cerca de 25 minutos para carregar novamente a câmera para dar continuidade à gravação. Mas com o passar dos anos, eles foram ganhando mais agilidade e em Odisseia, sua equipe demorou apenas 1 minuto e meio para fazer cada carregamento. Quase uma equipe de Fórmula 1 no pit stop. Durante as filmagens, os atores usaram um sistema com 2 espelhos que Nolan criou para manter a direção correta do olhar em cena. Isso porque o tamanho e a posição das novas câmeras IMAX usadas na produção faziam parecer que eles estavam olhando pro nada quando a câmera focava no rosto deles. Como a câmera IMAX tem uma resolução pavorosamente perfeita, todas as peças que compuseram o figurino do filme tiveram que ser confeccionadas em materiais naturais porque as câmeras denunciam tudo que é sintético nas filmagens. Se baseando nisso, a figurinista Ellen Mirodnik decidiu fugir do visual dourado e brilhante que o bronze costuma ter nos filmes. E como saída, ela envelheceu todas as armaduras à mão com técnicas que deixaram o metal mais escuro, oxidado e cheio de marcas, como se tivesse enfrentado anos de chuva, suor e batalhas. Eu preciso fazer um adendo bem rapidinho nesse vídeo. Você sabia que no Brasil não existe sala IMAX e sim sabor IMAX? E isso não quer dizer que você está sendo tapeado não, tá? Quer dizer, em partes. As salas originais IMAX possuem uma tela gigantesca e curva, preenchendo todo o campo de visão em formato quadrado, além de fazer a projeção da película física de 70mm, que oferecem resolução de 12K e alcance máximo da imagem sem cortes. Já a nossa sala Sabor IMAX usam projetores digitais ou laser moderno, que entregam alta nitidez e sons semelhantes ao do IMAX raiz, mas com proporções de telas inferiores. Se a gente for parar para pensar, a projeção digital ela se faz necessária por uma questão de logística. Porque imagina enviar os rolos de película física de Odisseia que pesam 384 quilos para cada país. É como se fosse enviado um piano de cauda longa para cada cinema. Agora que a gente já falou sobre esse traço tóxico do Nolan com a IMAX, a gente vai para o próximo tópico desse vídeo. O ranço do diretor por efeitos especiais, adotando assim uma das suas marcas registradas, os efeitos práticos. Quanto mais próximo da realidade for a cena gravada, melhor funciona na cabeça de Christopher Nolan. Então, o que você mais vai encontrar nos seus filmes serão os efeitos práticos, truques de luzes, sombras e outros artifícios para que o menor retoque possível seja feito durante a edição. Em A Odisseia, cada ato teve os efeitos práticos mais jurássicos da história do cinema, mas resultando em um trabalho esplendoroso que causa zero estranhamento na gente enquanto assiste. Na Terra de Lamos, por exemplo, os dublês dos soldados de Odisseu têm aproximadamente 1,50 de altura, enquanto os atores que interpretam os lestrigões possuem em torno de 2 metros. A dublê do Matt Damon era uma mulher e o ator afirmou que ela tinha os braços mais legais que ele já tinha visto na vida. Mas a história do Ciclope Polifemo é minha preferida. Ele foi feito com uma marionete gigante mecânica de 18 metros. Quem deu a vida à sua voz e grunhidos foi o ator Bill Arvin, o mesmo que deu a voz a Tars em Interstellar. As cenas foram gravadas na caverna de
Nestor na Grécia e o visual físico do boneco colaborou para que as reações dos atores com a presença da criatura fossem mais genuínas. E sabe o cavalo de Troia? Claro que o Nolan mandou construí-lo, né? A estrutura em tamanho real foi erguida com mais de 10 metros de altura em Los Angeles e levada para o Marrocos, onde a cena dele parcialmente submerso foi gravada. O Nolan e o diretor de fotografia entraram no interior do cavalo junto com os 20 atores para rodar as cenas claustrofóbicas que vimos no filme. E tudo isso com o trambolhão de 180 quilos do IMAX lá dentro, tá? John Leguizamo, que interpreta o Eumeu, ele sugeriu que o personagem tivesse uma catarata de cada cor. A ideia ajudou a criar um visual único e ainda mais marcante para o personagem. Suas lentes de contato opacas impediam que ele enxergasse de verdade. Quanto mais real a experiência, mais convincente ficaria, né? As cenas de Circe e os porcos também são carregadas de efeitos práticos. Os porcos foram feitos com animatrônicas e próteses, além de fantoches manipulados diretamente pela atriz Samantha Morton no set. E para dar mais realismo à cena, cortes de câmera inteligentes e um trabalho de maquiagem impecável criaram um efeito de transição corporal durante a transformação. Para dar a vida ao Hades, as cenas do submundo foram gravadas na Islândia em junho durante o período do sol da meia-noite. A equipe enfrentou vento, chuva e paisagens desertas da locação. Nolan escolheu a Islândia porque seu cenário frio e isolado transmitia a sensação de um lugar completamente oposto ao lar mediterrâneo de Odisseu. Durante as gravações, os dublês ficaram enterrados na terra o tempo todo até a aparição de seus respectivos personagens. E como o realismo é regra nos filmes de Nolan, Matt Damon deixou a sua barba crescer para interpretar Odisseu, já que um aplique não resistiria grudado em seu rosto por muito tempo por conta da água e do vento. O Nolan também exigiu que ninguém usasse peruca como figurino pelos mesmos motivos. Por conta desse mesmo realismo, o Nolan optou por representar os deuses mencionados na obra original como fenômenos da natureza. No caso de Atenas, interpretada por Zendaya, a deusa foi representada por uma mulher decapitada durante a invasão de Troia. Embora Nolan seja leonino, eu acredito fielmente que ele tem alma de canceriano, porque quando Nolan gosta de alguém, ele enfia esse alguém em todos os projetos possíveis dele. Foi assim com Hans Zimmer, mas como ele teve que recusar o convite para participar da trilha sonora de Tenet por causa do seu projeto em Duna, Ludwig Göransson assumiu esse posto e o Nolan nunca mais largou dele. Então vamos falar da trilha sonora? Ludwig Göransson é aquele cara que foi premiadíssimo pela trilha sonora de Pecadores, uma das trilhas sonoras que eu mais amo nessa vida, diga-se de passagem. Ele também assinou outros trabalhos premiados, como Pantera Negra, Mandalorian e, claro, Oppenheimer. O músico conta que Christopher Nolan não queria que a trilha sonora tivesse violinos ou naipes tradicionais de Hollywood, porque orquestras não existiam na época em que Odisseu viajava. O objetivo era criar um som com cara de antigo, intenso e impactante, mas que ao mesmo tempo soasse totalmente novo para o público de hoje. Então, para fazer algo bem distinto, Göransson compôs tudo com instrumentos gregos. 35 gongos de bronze para gerar ressonâncias densas, lira de grandes dimensões para simbolizar o arco de Odisseu e os aulos, uma flauta de 2 tubos tocadas ao mesmo tempo, responsável por criar um som marcante e quase hipnótico. A trilha sonora completa demorou 9 meses para ficar pronta. E ainda contou com a colaboração do rapper Travis Scott na faixa dos créditos finais When I'm Home. Travis Scott também atua no filme como um Aedo, uma espécie de Baldo da Grécia Antiga. Christopher Nolan acredita que existe uma ligação direta entre os antigos contadores de histórias da Grécia e os rappers de hoje, já que ambos mantêm vivas grandes narrativas por meio do ritmo e da força da palavra. Odisseia está em cartaz nos principais cinemas e se você ainda não foi assistir, eu recomendo fortemente que você escolha uma sala XD para ter uma experiência mais imersiva possível, assim como propõe o IMAX. E você encontrou alguma curiosidade sobre Odisseia que eu não mencionei nesse vídeo? Conta aqui nos comentários pra gente. E se você chegou por aqui por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa também seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo, principalmente para aquele que você quer panfletar a Odisseia. Eu espero encontrar todos vocês aqui no meu próximo vídeo. Beijos e até lá!